Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste sábado, Mateus capítulo 19, versículo de 13 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mateus 19, de 13 a 15. Então lhe trouxeram algumas crianças para que impusesse as mãos sobre elas e as orasse por elas. Mas os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, hoje nós temos o nosso 5º dia do nosso cerco de Jericó. O tema de hoje é cura física. Então, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Quinta noite do nosso cerco de Jericó, às 19 horas, cura física. Não deixe de participar. Está sendo uma bênção o nosso cerco de Jericó. Deus tem feito muito, mas muito mesmo, nesse cerco de Jericó. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo tocadas por Jesus. Então, participe comigo, já se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe seu like para você não perder o cerco de Jericó hoje. O evangelho de hoje, Jesus dá um grande ensinamento, para os seus discípulos que tenta impedir as crianças de chegar até ele, É uma atitude até normal dos discípulos, querendo proteger o mestre, não querendo deixar que ninguém, de modo particular neste evangelho hoje, não querendo deixar as crianças se aproximarem do mestre Jesus, As pessoas queriam que Jesus abençoasse as crianças. Isso mostra a fé da comunidade no poder que Jesus tem. A imposição das mãos é um gesto simbólico de bênção, cura ou transmissão de graça. Então aquelas pessoas queriam apresentar Jesus para que tocasse naquelas crianças, desse uma bênção. Poderia ser que alguma criança estava meio rebelde ou não. É sempre assim, as mães, os pais fazem isso até hoje. Ai, padre, reza pro meu filho, meu filho está dando muito trabalho. E por aí vai, até para nós elas pedem. E então os discípulos achavam que Jesus tinha muitas coisas, mais coisas importantes para fazer. E as crianças talvez iam atrapalhar ele. Isso mostra uma visão limitada, hierárquica que muitos adultos têm. As crianças não são levadas a sério ou são vistas como menos importantes, assim como os discípulos. Acharam que as crianças naquele momento não tinha muita importância estarem ali. Mas Jesus corrige os discípulos, dizendo: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Irmãos, essa é uma frase muito conhecida de Jesus, E revela muito sobre o coração dessa mensagem. O reino de Deus pertence aos simples, aos puros, aos humildes. Qualidades que crianças naturalmente têm. Eu já disse aqui, quando você coloca uma criança de castigo ou chama a atenção dela, ela logo chora ou fica emburrada, mas logo, rapidinho ela já volta ao normal, já está sorrindo, abraçando a gente. Ou seja, ela rapidamente ela esquece aquilo ali, aquele sentimento. E diferente dos adultos que ficam remoendo. Por isso que Jesus fala que a gente deve ter um coração de criança, Porque devemos se igualar às crianças nesse ponto. Jesus então impõe as mãos sobre as crianças e abençoa. Ele não apenas fala, Jesus age mostrando cuidado e acolhimento. Jesus nos ensina a valorizar, a proteger e a escutar as crianças. Não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Quanto tempo que você tem parado para ouvir os seus filhos? Você falado assim, hoje eu quero conversar com ele, trocar uma ideia com ele. Quanto tempo? Esse é papel nosso de pai e de mãe. Dar atenção para os nossos filhos, olhar para eles, conversar. É isso que Jesus fez.
também nos chama a ter um coração de criança, confiante, humilde, aberto. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ele nos ajuda a ter um coração de criança. Jesus está a caminho de Jerusalém e muitos já conhecem nele que ele é um mestre com autoridade. E em meio às suas atividades, algumas pessoas levavam crianças para ser abençoadas por ele. Jesus estava a caminho e mesmo assim as pessoas levaram crianças para Jesus abençoar. E ele atendeu a todas. Atendeu a todas, não desfez de ninguém. Aliás, um ponto muito crucial na evangelização e na vida pública de Jesus, né? Que ele não desfazia de ninguém. Não desfazia de ninguém. Ele não olhava por classe, por cor, se era rico, se era pobre, não. Ele atendia a todos que chegavam com um coração humilde, um coração amoroso diante dele, né? Irmãos, vou trazer um relato aqui para vocês entenderem. No mundo antigo, especialmente na cultura judaica, crianças não tinham status social. Elas não podiam ensinar, falar em público e tomar decisões. As crianças eram vistas como não importantes até se tornarem adultas. Então, Jesus naquele momento ele quebra esse pensamento social, dando valor às crianças, não pelo que ela é, pelo que ela pode fazer, mas porque quem ela é, a imagem de Deus, portadora da fé pura. Ou seja, antigamente as crianças não tinham vez. Se estivesse chorando ali, algum sentimento, tinha que ficar ali quietinha. Então, Jesus ele quebra esse pensamento quando ele fala: deixa vir as minhas crianças. Deixa as crianças nós impeçais elas de vir. Então Jesus quebra esse pensamento mostrando que devemos dar atenção às crianças. Assim como Jesus deu atenção, Jesus ouviu aquelas crianças, Jesus deu a bênção a elas. Jesus deu a bênção. A criança não se acha grande, ela reconhece que precisa dos outros. Jesus nos convida a abandonar o orgulho e confiar nele como uma criança confia nos pais. Uma vez nós fizemos uma dinâmica aqui no grupo de oração, colocamos uma criança num pilar, em pé, e pediu para ela se jogar de uma altura de 1 metro mais ou menos nos colos do pai, no colo do pai. E assim ela fez, o pai abriu os braços, a criança rapidamente, confiando no pai, confiando que o pai vai segurar, ela pula até os braços do pai. Por que fizemos esse pequeno vídeo, né, mostrando para as pessoas? Porque assim deve ser a minha e a sua confiança em Deus. Devemos mesmo se lançar nos braços do Senhor e deixar de agir, deixar de fazer. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar na misericórdia dele. É por isso que Jesus nos pede: tenha um coração de criança, um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar. Lá em Mateus 18 vai dizer: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. De modo algum. Por isso que Jesus frisa hoje neste evangelho: devemos ter um coração de criança, e mas não somente um coração de criança, mas também uma atitude de criança igual de uma criança. Então que neste sábado o Senhor nos abençoe e nos dê a graça cada vez mais de ter um coração de criança puro, humilde e amoroso. Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Até amanhã. É domingo, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero hoje às 7 horas da noite, com o nosso 5º dia do Cerco de Jericó. Paz e bem.